aqui. Vamos para o próximo caso, pessoal. Bora. A Casa das Sombras na Janela. Olá a todos. Hoje trago mais uma história assustadora para aqueles que gostam de um bom susto. Esta história ocorreu no litoral norte de São Paulo, uma região que sempre parece fornecer as melhores histórias. Aconteceu nos anos 70, no início da década, quando a telefonia estava começando a chegar a essas partes. Devia mostrar, né, quem que tá enviando os coraçãozinhos, né? Não mostra, né? Não. É. Então, ele começa assim. Um grupo de trabalhadores, incluindo o pai de um amigo meu, foi designado para instalar cabos telefônicos na área. A distância era entre a região e suas casas, a maioria delas em Santos. Né? Eles eram de Santos ou São Paulo. São Paulo. Aí então era uma distância bem, naquela época era bem uma distância grande, porque ainda estavam fazendo a rodovia ali. Então para quem não é aqui do estado de São Paulo, esse lugar Boiçucanga é lá no litoral norte. É aqui no litoral norte aqui de São Paulo. Nessa época aí era muito desabitado. Muito desabitado, né? Sim. Então aí bem longe daqui. É bem longe. Daqui lá é uns 90 quilômetros daqui lá. Aqui a Vera perguntando. Onde coloca coraçãozinho, senhor diretor? Onde coloca coraçãozinho, dona Vera? Eu sei que tem um lugar aí. Meu amigo, é agora, dona Vera. Olha a Vera querendo me jogar num... Eu sei que tem um lugar que tu vai no... Olha, eu assistindo uma live no notebook. É que eu já vou achar, hein? Vai contando aí, gato. Vai contando e daqui a pouco eu respondo a Vera. Então aí ele começa, né? Aí ele já começa falando assim. Era uma distância considerável e eles precisavam ficar lá enquanto faziam o trabalho. A viagem de volta naquela época era demorada. Os ônibus eram mais lentos, então eles decidiram alugar uma casa para ficar lá durante a semana, indo para casa apenas nos finais de semana. Eles encontraram uma casa em Boiçucanga, uma área mais isolada, não muito perto da praia, onde puderam acomodar os 15 homens que estavam trabalhando na instalação dos cabos. Eles usaram a casa principalmente para dormir, pois o trabalho ocupava a maior parte do dia. Eles só tinham visto movimentação na pequena casa que ficava de frente ali onde eles tinham alugado. Por várias semanas, aquela casa estava abandonada. Eles não, né, tinham uma casa ali de frente à casa onde eles tinham alugado e não tinha movimentação nenhuma. A casa estava desabitada e eles viram ali abandonada. Uma noite, enquanto estavam na varanda após o jantar, algo estranho aconteceu. A casa à frente, que estava vazia o tempo todo, de repente estava iluminada como se uma lamparina estivesse acesa lá dentro. Isso intrigou o grupo, pois eles nunca tinham visto ninguém naquela casa antes. Apesar de a casa estar iluminada, eles podiam ver apenas sombras na parede da casa, devido à luz da lamparina. As sombras revelaram a presença de uma senhora com um lenço na cabeça e um vestido comprido, uma jovem mulher com um vestido e um homem. Eles continuaram observando, tentando entender o que estava acontecendo naquela casa que parecia abandonada por tanto tempo. Na noite seguinte, do nada a casa ficou iluminada e com sombras se movimentando pelas janelas. Os homens ficaram intrigados e resolveram investigar. Um dos homens, conhecido por sua bravura, decidiu se aproximar da casa fingindo pedir um pouco de café ou açúcar
como desculpa para entrar e ver quem estava lá. Ele chamou, mas não obteve resposta. Quando chegou na porta, a casa estava novamente fechada, sem sinal de luz ou sombras. O homem voltou correndo para contar aos outros que a casa estava vazia. Alguns dias depois, quando voltaram para casa após um dia de trabalho, encontraram a porta aberta e a luz da lamparina novamente acesa. O homem valente decidiu ir lá e entrar, mas ao fazê-lo, a porta se fechou violentamente nas costas dele, e a casa estava escura e vazia. Não havia sinal de lamparina ou de fogão a lenha aceso que eles imaginaram. Mais tarde, eles descobriram que a família que morava ali naquela casa anteriormente havia sido vítima de uma doença que os levou à morte. Desde então, a casa permaneceu abandonada. O grupo acreditava que a casa havia sido assombrada pelas almas das pessoas que haviam morrido ali. Após esse incidente, eles nunca mais viram atividades naquela casa. E quando terminaram o trabalho, mudaram-se para outra cidade. A história da casa misteriosa no litoral norte de São Paulo permanece como uma lembrança assustadora de uma época em que o inexplicável se manifestou diante de seus olhos, deixando-os intrigados e com medo, né? Nossa Senhora, hein? Essa estava sendo mesmo, né? Assim, assombrada. Mas ali acho que, né, pelos próprios moradores ali daquela casa, que no caso ali, acho que não sei se eles não aceitaram, né, o desencarne deles ali, e eles continuaram ali na vidinha deles, de quando eles viviam ali, na rotina deles ali. E esses rapazes, né, porque não foi só um que viu, todos eles que estavam ali naquela casa de frente tiveram viram as mesmas coisas ali. Então eles talvez essas pessoas ali, esses espíritos apareceram para eles, porque talvez também eles ficavam assim, tipo assim, intrigados, se perguntando por que aquela casa, né, quando estava assim abandonada, que eles viam ela abandonada antes de ver as sombras. Talvez eles ficassem ali conversando na varanda, olhando para aquela casa ali, se perguntando quem eram as pessoas, ou até pensando mesmo, gente, porque até o pensar da gente tem poder. Sim. Pensando ali quem eram as pessoas que moravam ali, né, como que elas eram, por que deixaram a casa, né, e aí de certo alimentou ali uma energia ali que fez aquelas pessoas que eram antigas donas da casa aparecer ali, não aparecer assim, mas eles verem pelo menos as sombras ali das pessoas, como que eles viviam ali, como eles ficavam à noite ali. Mas é assustador, né, gente? Pelo amor de Deus. E naquela época, né, anos 70, aquilo lá era bem desabitado, eram poucas casas, pouquíssimas casas. Era um paraíso aquilo lá, viu? Era.